Beleza, pessoal? Tá gravando já. Todo mundo tranquilo? Tudo belezinha? Tudo beleza, tranquilo. Como eu tinha prometido semana passada, eu vou. Isso aqui deu uns 10 slides. Boa noite. Aquele balanço. Opa, Jorge, beleza? Aquele balanço de energia lá, de massa e energia, para a gente calcular aí. Eu usei como exemplo uma usina de cana-de-açúcar, né? Fazendo etanol hidratado. Na verdade, é uma usina genérica, mas com alguns parâmetros aí que eu peguei na literatura, para a gente fazer uma análise, né, de quanto eu posso vender de energia, né, pelo excedente de energia, né, do bagaço, qual é a receita que eu posso ter no ano. Tá joia? Aí eu acho que dá uma luz para alguns trabalhos aí. Deixa eu só mudar o. O tempo virou, né? O tempo vira, a gente. A idade sente. Vamos lá então, tá? A gente vai calcular aqui a quantidade de energia que eu tenho, né, no bagaço de cana-de-açúcar para uma usina. Aí, tá, a gente vai considerar produzindo etanol hidratado. Né, essa produção de etanol, é claro que ela gera um resíduo, que é o bagaço. Esse bagaço tem uma determinada energia contida nele. E o quanto é dessa energia que eu vou poder transformar, né? Na verdade, é uma energia química, né? Ele tem um poder calorífico. E esse poder calorífico eu posso jogar numa caldeira, e é o que normalmente acontece. Você joga numa caldeira para a produção de vapor, e esse vapor ele toca aí uma turbina a vapor, fazendo aí um ciclo, um ciclo Rankine. Tá joia? Então aqui eu pensei só na geração de eletricidade. Tá joia? Vamos seguindo aqui. Então, tem alguns índices aí que a gente, né, que a gente vai usar como premissa. Tá? Então, fui lá na literatura, alguns materiais que eu tenho aqui comigo, né, alguns inclusive são confidenciais, mas assim, não é o problema colocar esses índices aí, né? São índices genéricos, tá? São médias aí de alguns materiais aqui que eu tenho. Mas é fácil encontrar isso também no site da Nova Cana, tem. Depois eu passo lá no grupo, isso ali, o link do site. Né? Mas assim, não é tão. Na análise que eu tirei lá, eu tinha alguma diferença aqui desses números. Tá? Então são números típicos, né? Mas são números próximos da realidade. O que fala, né? O que esses números falam? Né? Que para cada tonelada de cana, né, de cana de açúcar, deixa eu ver quem está entrando, Cleiton, permitindo. Ele fala o seguinte: para cada tonelada de cana moída, né, cada tonelada de cana que entra na usina, eu vou produzir, né, 75 litros de álcool hidratado, né, ou 70 litros de álcool anidro. Tá? Esse valor ele varia entre 70 e 80. Então, eu coloquei aqui 75 para um e 70 para o outro. E cada tonelada de cana, ou seja, 25% de da massa da cana que entra para ser moída, ela é transformada em bagaço. Ou seja, para cada tonelada de cana que entra na moeda, eu vou produzir aí, né,
250 quilos de bagaço de cana. Tá? É por aí também, não varia muito disso. Ah, legal. Então eu partindo disso, né, desses índices aqui, e sabendo a minha produção diária, mais alguém está entrando. Jair. Sabendo a minha produção diária, eu consigo chegar nesse índice aqui de quanto eu estou produzindo de bagaço, né? O quanto de bagaço está saindo. Né? Partindo do quê? Da produção minha diária de etanol. E aqui eu tenho, né, uns índices aqui de consumo. Né? Aqui eu fui só para a parte da energia elétrica, mas assim, cada tonelada de cana moída, ela vai consumir 17 kWh. Cana moída vai consumir aproximadamente 17 kWh. E esse número 400 quilos aqui de vapor, eu coloquei ele aí, mas não vou usar agora. Eu teria que transformar isso em energia também. Mas enfim, eu só estou vendo aqui o excedente que eu tenho, né, da cana. Beleza? Então, esses índices aqui. Lembra que eu pedi para vocês procurarem esses índices, né, de acordo com o processo de vocês, por aí, na literatura ou dados que vocês tenham. E aqui eu sei que para cada tonelada moída, né, 75 litros de etanol hidratado, 250 kg de bagaço, vou consumir 17 kWh. Beleza, então lembrando que quilowatt-hora é energia, tá? Não é potência. Então, eu criei uma usina aqui fictícia. Ela vai produzir aqui 100 mil litros por dia de etanol hidratado. Então, meu primeiro parâmetro aí é a produção da usina. Então, ela está produzindo aí 100 mil litros por dia de etanol, só de etanol hidratado. Tá? Não vou fazer mix, nada. Eu vou fazer 100 mil litros de etanol hidratado por dia. Então, uma tonelada de cana, né, 75 litros de etanol, eu faço aqui um balanço e descubro que para cada 100 mil litros de etanol, eu vou precisar moer 1.333 toneladas de cana-de-açúcar. Isso em um dia. Isso vai me gerar o quê? 333 toneladas de bagaço. Ó, que legal então. Como os meus índices, né? Os índices estão aqui por tonelada de cana moída, eu já tenho o valor, né, 1.333. E eu tenho também o valor, né, a quantidade de bagaço que é produzido. Então eu vou ver o seguinte, essa quantidade de bagaço que eu estou produzindo, né, ele tem uma determinada energia nele, ele tem um poder calorífico. Né, que a gente chama de poder calorífico. Poder calorífico é a quantidade de energia que qualquer combustível tem por unidade de massa. Tá? De massa. Então a gente fala muito em kJ por quilo. Tá? Então o PCI, por exemplo, poder calorífico da gasolina está em volta de 40 mil kJ por quilo. O poder calorífico do etanol está por volta de 27 mil kJ por quilo. O que vai interessar para a gente aqui é a quantidade dessa energia que está contida na cana. Né? Quantos joules, né? Quantos quilojoules, quantos megajoules a gente tem está jogando, né, fora, né, como bagaço de cana, ou seja, vai lá como se fosse lixo. Né? Então a gente tem uma usina mais
com a cabeça mais antiga, né? Mas aí o seu engenheiro que está contratado ali para pensar o seguinte: vale a pena eu investir? Né? Então, agora todo mundo já sabe fazer um VPL, também não vou fazer VPL aqui, mas eu vou entrar aqui o que na receita, né? Como calcular a receita. Então vamos lá. Energia que eu tenho disponível no bagaço, certo? Olha que legal. Né? Aqui o PCI, né? Aqui o poder calorífico inferior, e aqui eu estou considerando o bagaço a 50% de umidade. O bagaço fica por aí, a umidade dele, ou seja, metade dele é água. O resto é o que a gente vai usar como combustível. Então eu puxo lá da literatura, isso aqui é um número já bastante conhecido. Pessoal de usina tem né, mania de falar muito em quilocaloria, né? Eles falam em quilocalorias. Na verdade, a gente que é né, da energia, da eficiência energética, de quem vai tá procurando ali, né, analisando energeticamente e financeiramente, né, e economicamente esses projetos, a gente vai trabalhar em primeiro momento em quilojoule por quilo. Tá? Sistema internacional, quilojoule por quilo. Só que assim, é muito fácil transformar. Se achar em calorias, né, aqui em caso em quilocalorias, multiplica por 4, 18. Multiplicou 2.275 por 4,18, eu tenho 9.500 aqui. Então eu sei o que? Aqui a energia que eu tenho disponível em cada quilo de bagaço de cana. Essa umidade. Lembrando o seguinte, que sempre que baixar a umidade, esse poder calorífico sobe. E aí vai da situação da análise, vale a pena colocar um secador no meu processo? Mas aí é outra história. Tá? Ou vale a pena eu deixar ali ao ar livre mesmo e ela vai entrar com 50%, né? E eu vou projetar a minha caldeira, o meu gerador de vapor para trabalhar. Bagaço 50% de umidade. Então, se cada quilo tem 9.500 quilojoules, né? Então 333 toneladas, né? Tem 3,17 vezes 10 a nona quilojoule. Durante o dia todo, né, o bagaço produzido durante um dia, ele tem uma capacidade aqui, ele tem uma energia contida nele, né, de 3,17 vezes 10 a nona quilojoule. Então, quilojoule é energia, megawatt-hora é energia também. Posso ir fazer essa conversão, né? Também é simples fazer. Normalmente eu jogo num site lá que chama ConvertWord. E aí ele faz essas, né? Ele é muito legal porque você coloca uma unidade e ele converte para todas as outras unidades ao mesmo tempo. E aí a minha conta lá, porque agora eu quero trabalhar com energia, mas agora, né, transformei aqui quilojoule em megawatt-horas, que vai me interessar isso aqui. Então, em um dia, a quantidade de bagaço que eu produzi, ela tem um potencial, né? Ela tem uma armazenada nesse bagaço 881 megawatt-hora. Então, eu vim aqui e falei, putz, então eu tenho isso disponível lá no pátio. Não vou jogar, se eu usar isso para produzir energia elétrica, né, vai ser massa, porque aí eu posso vender, né, ou até, né, a análise que eu estou fazendo aqui é o seguinte: eu vou ter isso para vender, ou essa quantidade de energia, ela vai suprir o meu processo?
né? Ela vai suprir o meu processo e ainda vou ter um excedente? É claro que essas perguntas, né, a gente já sabe aí pela prática das usinas superenergéticas, né, que tem uma sobra, sim, né, de energia elétrica que o pessoal vende. Aí, beleza. Então, em um dia, a quantidade de bagaço produzida, né, tem contida nela 881 megawatt-horas. Opa, vamos fazer uma comparação então. Só que eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho esses 881 disponíveis no bagaço. Para transformar essa energia química em energia elétrica, ou seja, para eu queimar, aliás, para fazer essa transformação eu preciso fazer o quê? Queimar esse bagaço na caldeira para produzir vapor. Aí o vapor vai para a turbina, a turbina do condensador volta para a bomba. Eu não estou falando em cogeração aqui. Tá? E aí o que acontece? Como todo ciclo termodinâmico, o ciclo Rankine aí tem uma eficiência de aproximadamente 40%. Significa o quê? Daquelas 881 megawatts, eu vou entrar de energia no sistema, ou seja, se eu queimar todo aquele bagaço, né, e se o mundo fosse perfeito, fosse tudo 100%, eu teria 881. Mas como eu tenho um ciclo, né, um ciclo que rejeita calor, e ele tem uma eficiência aqui de 40%, então somente 40% da energia que entrou eu vou conseguir utilizar na turbina. Tá? Aqui eu já estou contando todas as eficiências ali de caldeira, de turbina, de bomba e de condensador. Perda de carga. Eu tenho aqui uma eficiência, um número típico. Tá? Então, dos 881, eu tenho disponíveis, utilizando o sistema Rankine, né, um sistema de geração termoelétrica a vapor, vou ter o quê? 352 só que eu posso utilizar. Opa, caiu bastante. Ah, tudo bem, caiu, mas eu ia jogar fora, não ia? Eu ia jogar fora o bagaço. Tá? E aqui eu tenho disponível, então, no dia 352. É muito, é pouco? Não sei. Tá? Mas eu sei que tem essa disponibilidade. Quanto a produção, né, aquela produção, ela consome. Então aqui é o que eu teria disponível na turbina, né, lá no gerador. Mas vamos ver o que a gente, né, consome. Aí consome aqui a quantidade de cana que foi moída, ou seja, né, aquela relação lá é 75:1, vezes o quê? Aquele índice que a gente viu, que é o consumo em quilowatt-hora por tonelada. É claro, tá, esse valor depende da usina, depende da eficiência da usina. Se for uma usina mais eficiente, esse valor vai cair, né? Porque eu vou precisar gastar menos energia para o processo. Se for uma usina menos eficiente, esse valor vai subir. Faço agora, multiplico 1.300 aqui por 17, deu 22, né, quase 23 mil quilowatt-horas no dia. Lembrando que eu estou fazendo toda essa conta por dia, tá? Que me dá aqui um consumo diário, né, de 23 megawatt-hora. Opa, quanto eu tenho disponível? 352. Eu preciso 22. Ah, mas então parece que a coisa começou a ficar legal. Essa que começou a ficar legal. Por quê? Porque eu tenho uma disponibilidade, ainda que não seja os 800 e, né, os quase 900 aí, eu ainda tenho uma disponibilidade que é maior do que
do que o consumo que eu tenho diário. Maravilha. Então significa o quê? Que eu tenho um excedente de energia. E quanto é esse excedente de energia? É o que eu tenho disponível, menos o consumo. Então, de 352 que eu tenho disponível e 22 que eu vou consumir, eu ainda tenho 329 megawatt-hora por dia disponível. Se eu multiplicar por 365 aqui, eu vou ter 120 megawatt-horas por ano disponível. Qual que é a minha receita com isso, né? Somente com a venda de energia. Eu vou pegar o excedente, tá? Aqui eu já não fiz, mas eu posso fazer, porque eu sentei um pouco aqui para quebrar a cabeça nesse exercício. Eu poderia ir mais fundo, quer ver o quê? Naquela receita lá que a gente viu lá, o líquido, né? O que eu deixo de pagar para a Energisa, mas o que eu estou vendendo. Aqui eu só estou fazendo a receita com a venda de energia. Fui lá hoje, né? Hoje à tarde. Lá no site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e vi que o preço hoje está R$ 70 o megawatt-hora. Tá? Cotação de hoje, dia 28/8. É um valor bem baixo, tá? É um valor bastante baixo. Bastante baixo. Então, se ele tiver 70, que é um valor baixo, eu vou vender aqui, ó, eu vou ter uma receita vendendo essa energia de 8 milhões e meio aproximadamente no ano. Beleza? Tá silêncio hoje, hein? Não, professor, estou ouvindo aqui, estou prestando atenção em tudo que você está falando. Tá bom. Então, era esse exercício que eu queria passar para ver se alguém que tem alguma dúvida aí que abra, né, alguma luz para os trabalhos de vocês. E aí a gente faz de apresentar semana que vem. Semana que vem não, quarta-feira, né? A gente marca aí uns 10 minutos. Não, professor, só falou semana que vem. Oi? Só falou semana que vem. Não vai ser dia 4. Não, dia 4 não ia dar, né, professor? Dia 4 não ia dar, né? Dia 4 não ia dar. É de sacanagem. Pô. Não, mas isso é pô. Eu deixo até o dia 11 também. O problema do dia 11, né, que é a última aula, é se tiver alguma coisa para acertar, mas... Entendeu? Professor, a gente pode fazer sim, ir fazendo e conversando com o senhor. Pode ir. E apresentar ali no dia 11, mas tentar acertar antes dele, vendo as dúvidas. Pode ser também. Tá, eu por mim, o meu problema é só dia 4. Eu digo por mim porque agora quarta-feira eu tenho que entregar a parte final do meu trabalho aqui da qualificação. Tá. Aí o Júlio tá me ajudando bastante aqui. O que vocês acham, galera? No trabalho. Tudo bem? Podemos fazer isso, moçada? Podemos sim, professor. Eu Tá. até prefiro também. Pegar logo dia 11 já o resultado final, Tipo assim, não entregar para depois corrigir, mas a gente ir fazendo, entregando e corrigindo, assim, só. Tá. Apresentar ele certinho do que apresentar e depois corrigir. Sim, pode ser, porque aí pode enviar no garante final o de trabalho. semana pro senhor, se quiser. Oi? Pode enviar no final de semana, dá Não. mais 4, 5 dias aí. Semana não, cara. Ou na quarta. Não. E nem no meio do feriado. Deixa eu só ver se eu entendi. É pra gente ir fazendo e não entregar no dia 11? Não entendi direito. Desculpa. Não, você pode ir fazendo e mandando as dúvidas e apresentar no dia 11. Ah, beleza. Entendeu? Pode fazer, Perfeito, professor. mas não manda na véspera de feriado, não, gente. Tem filho para cuidar aqui, pra passar o dia. Beleza. Beleza? Eu, por
por mim, professor, acho que Beleza, professor. quarta e sexta eu acho que a gente consegue mandar a nossa versão pro senhor dar uma olhada, ou a É. gente só ver se os resultados bateram, e daí dia 11 Tá. apresentar, mas tipo, apresentar a quarta acho que ia ficar muito corrido aqui. Não, eu sei, é verdade, essa dinâmica é a que eu tenho falado com vocês, né? Vocês que já fizeram, você, Marino, Júlio, que já fizeram outra disciplina comigo, aquela história de ficar, né, uma aula toda semana, você consegue ter tempo para fazer uma coisa legal, né? Agora, do jeito que se jogou Concordo, aqui, professor. fica tudo muito corrido, né? 2 aulas na semana, e de repente a informação vai chegando muito rápido. Mas eu confesso que eu fiquei até meio triste comigo, assim, porque no outro semestre eu acho que eu acompanhei melhor. Porque agora eu É, fiquei. Nossa, a quarta-feira já tem aula, daí eu tenho que entender para segunda-feira, e segunda-feira eu tenho que entender a aula já para quarta-feira. E ainda é, tinha o trabalho, ficou meio corrido. Eu fiquei triste comigo, eu queria ter participado melhor. não, mas Eu tô igual você, Marina, igualzinho. é, Tô Eu no fiquei meio desespero triste aqui. comigo, porque o professor ele é muito legal, né? No outro é. semestre eu acho que eu participei mais. Ai, professor, já peço desculpa. Não, mas é essa dinâmica. Eu vou pro próximo semestre, aí eu já vou pedir para ser igual foi o semestre passado. E aí a gente Eu tem, acho que fica melhor pra gente até é, retribuir pro senhor, assim, eu me senti mal comigo. não se sinta mal. Foi a mudança desse semestre. Na verdade, eu ia tirar um afastamento agora em final de, de outubro para começar o pós-doutorado. Na verdade, eu vou começar ano que vem só. Aí, como eu já tinha falado isso, aí a Andrea falou, ó, vamos então colocar tudo, né? Você faz tudo no mesmo mês, que é um jeito que ela faz a matéria dela, para poder dar tempo de fazer. E no fim acabou que mudou minha Mas aí, essa tua disciplina, professor, ela é uma disciplina bem dinâmica. uhum, E a gente perde, pô, 15 minutos da tua aula, você já está enrolado. É tá, mais ou menos isso. tá, Mas está tentando aí, pelo menos eu estou lendo o que você ah, manda, revendo as aulas que você está passando uhum, e tentando fazer. Eu com o Vanderlei Vandam aí, tá, está tentando fazer o trabalho para poder apresentar da melhor maneira possível. beleza. Então vamos fazer isso. A gente vai tirando as dúvidas, se alguém já quiser mandar até quarta-feira, o que tiver aí, né? Dependendo da dúvida. Né? De vocês é da usina de, de carvão lá, né? De pirólise, né? Não, usinas de plástico, Não, então, mas vocês estavam pensando em colocar uma usina de pirólise. de pirólise, exatamente. É É, isso mesmo. eu, se fosse assim, ó, já acho que eu falei semana passada, dá uma foca na usina de pirólise, acho que fica mais esquema, hein? Então, mas a gente vai se basear hipoteticamente, tá, em cima Aham, daquela fatura de energia elétrica, entendeu? tá, Não vai ser uma coisa assim real, porque é usinas de plástico, mas a gente vai se basear em cima da fatura de energia elétrica, que é para a gente calcular o VLP lá, entendeu? tá. Não, beleza. Beleza, trabalho de vocês. Professor, Beleza, prof. Opa, quando o valor chega ali na casa dos 8 bilhões, 8 bi, ele tá muito fora da casinha? Será que eu errei em alguma parte? Porque eu cheguei nessas casas daí. tá. Tem que ver. Porque assim, ó, por exemplo, o nosso chegou aqui, esse exemplo que eu dei, chegou a 8 milhões, Aham. mas o preço está bem baixo, né? A venda hoje tá R$ 70. Então, eu lembro que o outro exemplo eu fiz lá com 130, 180. Então pode ser que chegue sim, tá? Então, tá. Pode ser que chegue. Naquela parte ali do 17 no slide, Qual? que é consumo de energia, Ah, você poderia dar uma repassada ali para mim, por favor? tá, Não tá, peguei muito bem o foco ali. tá aparecendo aí, não? Ainda não. Ele parou lá.
Porque pelo que eu entendi, assim, quando vai sincronizando, pelo que eu entendi, aquele lá é como se fosse a injeção para a máquina começar a funcionar. Isso. Tá, aquele No lá. nosso caso, a pirólise ela vai precisar de uma injeção de energia. Sim, E aí é onde que vai entrar esse consumo. exato. Porque essa parte eu não tinha feito no trabalho da gente ainda. Ó. O 17 aqui, né? Isso, né? Para chegar nesses 17 kWh. Tá, isso, não, esse valor eu tirei de pesquisa, entendeu? Tá. Então, o que eu acho assim legal, né? Talvez para vocês aí, você vê ali qual que é o consumo de energia elétrica para produzir, por exemplo, 1 quilo de carvão. Aí Eu fiz, mas eu não fiz baseado na eletricidade, eu fiz na... no calor? Exatamente. Tá. Pela quantidade de material, né, no caso. Material Tá. reciclado. Tá, mas aí você tá olhando para a fábrica de plástico ainda, né? No caso, como que eu fiz? Eu verifiquei quanto que eu preciso de toneladas para poder chegar dentro da demanda que a energia elétrica funciona dentro da máquina. Da fábrica de plástico. Tá, entendi. Então você vai dimensionar, né? Tem umas coisas legais, porque eu falo aí eu já começo a viajar aqui. Mas é assim, então, mas é muito massa isso, muito legal. Porque vai nesse caminho, depois você me manda aí que eu não vou viajar muito aqui não, senão eu ferro o seu trabalho. Entendeu? Inclusive eu fiz ali com ciclo combinado, que foi o que mais, meu beta deu maior, e deu ali de 0,75 a 2, o que mais se encaixava foi o ciclo combinado. E aí, assim, o único dado que eu tirei, que eu posso dizer, é que é um ciclo combinado, né? Agora, onde que ele vai exercer, talvez ali no motor, na potência, né? Só isso. Na verdade o ciclo combinado, você tem que colocar uma caldeira. Ele deu um ciclo combinado, né? Ele deu um ciclo combinado. Deixa eu pensar aqui, mas o ciclo combinado, você ia ter que ter uma turbina. 2 turbinas. Cara, talvez uma caldeira de recuperação. É que você sabe a temperatura que sai da chaminé lá? Não. Não. Não sabe, professor. Não sabe, né? Porque assim, com o que você vai alimentar seu ciclo combinado, né? Isso. Exatamente, por isso eu perguntei das 17 kWh. Porque eu entendi que isso daí está alimentando a parte da injeção ali, né? Isso. Para a máquina poder começar a funcionar. Então eu pensei, para a minha máquina de congelação funcionar, eu preciso dar uma injeção nela antes de começar a jogar os recicláveis ali. Isso, tá. Não é isso. Isso aí é o seguinte. Para cada tonelada de cana moída na usina inteira, né, eu gasto 17 kWh. Isso é um dado que eu peguei na literatura. Tá? Por exemplo, para cada tonelada de carvão que você vai produzir, você deve ter um consumo, né, um consumo de energia elétrica. Tá? Entendeu? Então é isso. Por quê? Porque eu estou comparando o quê? O que eu tenho disponível, né, com o que eu estou consumindo. Então aqui é consumo. Aqui é consumo. Não é energia que você dá no start da planta. O que eu estou achando assim do ciclo combinado é com que você vai alimentar ele, né? Isso. Porque aí você precisa de uma turbina. Mas eu acho que fica legal. Sabe o que eu acho que podia ser no seu? É por causa do calor que sai lá do processo do carvão. Colocar uma caldeira de recuperação, né, que é meio ciclo combinado, mas usar o calor do seu processo.
numa caldeira de recuperação. Mas faz isso, manda aí, a gente tira essas dúvidas para eu tentar entender também, né? Mas o ciclo combinado você ia ter que comprar combustível para a turbina. Então, eu pensei nessa parte, mas aí eu consegui achar um meio para poder abater, né? Porque automaticamente eu vou ter um gasto a mais. Sim. Naquele VPL ali eu não consegui encaixar ele, esse gasto. O que era legal de ver é o seguinte, o quanto de energia você está jogando fora na chaminé. Aí transformar isso num ciclo Rankine. Eu acho que é o mais legal. Uma vez aqui eu tive eu fiquei meio bravo com os alunos, mas não foi na pós, não foi na graduação, que os caras colocaram um ciclo combinado na usina de cana-de-açúcar. Né? E aí você tem que fazer uma análise. Se o ciclo combinado, você tem uma turbina, né? Uma turbina a gás, depois uma turbina a vapor, e a turbina a gás se alimenta com gás ou com líquido, e aí você está jogando fora a cana, né? Você está jogando fora o bagaço, do mesmo jeito. Manda aí para mim, manda que a gente né, na hora que você estiver andando com ele aí, a gente manda assim. Tá? Que aí eu entendo mais ou menos o que você está fazendo aí e a gente... Obrigado, professor. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Beleza, então, galera. Então vamos combinar isso, então. Vocês vão, conforme vocês vão desenvolvendo, quiser tirar dúvida e mandar, a gente discute. A gente pode pegar, por exemplo, a próxima aula para conversar sobre isso ou marcar alguma reunião se for preciso. Pode ser? Perfeito. Combinado, professor. Combinado? Beleza. Então tá joia. Então falou, galera. Hoje foi rapidão, hein? Tá chegando. Boa noite, professor. Boa noite. Todo mundo aí. Já Valeu, professor. Valeu. Valeu, professor. Uma boa semana e até quarta-feira. Semana, até quarta-feira. Valeu. Valeu, pessoal. Até amanhã. Valeu, boa noite. Boa noite.